As músicas do coral servem de preparação do nosso ambiente, não é? E então nós já vamos iniciar com a palestra. Hoje, sob a responsabilidade do nosso irmão Otacílio, que todos conhecem, mas quem sabe às vezes alguém não conheça. Otacílio Rangel Nascimento, professor doutor em física, professor na USP de São Carlos, não é? E um divulgador por excelência da doutrina espírita, não é? Se dedica assim de coração, nós o conhecemos e sabemos do seu conhecimento que ele vai transmitindo de uma forma tão clara para que possamos compreender profundamente as lições de Jesus que ele nos interpreta maravilhosamente bem, não é? E hoje, com certeza, não será diferente. Nós vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que, sentindo-se bem em nossa casa, ele possa nos trazer a lição que carinhosamente preparou para nós nesta tarde. Otacílio, que Jesus te abençoe. Queridos irmãos, queridos amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, porque há muitos. Quem tem medo do espírito pode sair correndo. É com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui juntos nessa tarde agradável para aprendermos um pouco mais dos valores espirituais que Jesus nos tem trazido e que a humanidade ainda é extremamente carente desses ensinamentos. Antes, eu gostaria de falar algumas coisinhas sobre Bezerra de Menezes, porque a gente não avalia o trabalho grandioso de amor que muitas vezes um espírito dedica, não é, a todos nós. Bezerra de Menezes teve uma vida no Rio de Janeiro, não é, como foi para lá para estudar medicina, fez medicina, exerceu a profissão de uma maneira completamente diferente da grande maioria dos médicos de hoje. E talvez da época dele também. Porque ele era um médico que cuidava do doente e não da doença. Ele não ficava preocupado simplesmente como é a medicina técnica hoje de alinhavar os sintomas de uma pessoa para poder fazer um procedimento. Ele conversava com as pessoas e procurava ajudá-las. E muitas vezes, por isso mesmo, ele era procurado por muita gente que não tinha recurso. No Rio de Janeiro, em algum lugar, numa dada época, ele trabalhava, ele não tinha consultório, ele trabalhava numa farmácia. Do fundo da farmácia, o farmacêutico cedeu o espaço para ele, né? Obviamente, querendo também que com isso vender os remédios, é natural. E ele atendia as pessoas ali. Mas ele, quando a pessoa não tinha recurso, ele não cobrava. Isso incomodou o farmacêutico durante algum tempo, até que ele pediu para não fazer isso. Então o farmacêutico fazia a cobrança da consulta e ele do bolso devolvia para o cliente lá dentro, para o paciente lá dentro, sem ele saber. E houve inclusive uma cena incrível, porque uma família realmente, uma senhora que procurou, não tinha recurso sequer para alimentar, e todos os problemas de saúde que a criança que ela levou lá tinha era um problema alimentar. E como ele naquele dia não tinha dinheiro, ele tirou o anel de formatura e deu para ela vender, para comprar alimento e os remédios. Então, eu desafio qualquer um de vocês a me apontar algum médico que faz isso. Não é? E quantos de nós que sabemos dessas coisas também não fazemos isso?
Mais do que isso, ele, quando descobriu a doutrina espírita, ele estudou a doutrina espírita e aí caiu de cabeça na propagação da doutrina. Mas antes ele foi político no Rio de Janeiro. E foi um político decente, como o Brasil tanto está carente. Então foi um homem exemplar na vida pública, na vida privada, profissional, na sua vida familiar, e foi também uma pessoa dedicada ao movimento espírita. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira e entrou como conciliador dentro da federação para amainar divergências que existiam e conduzir a Federação Espírita na direção positiva da sua missão de divulgadora, não é, da doutrina espírita. Quando ele desencarna, ele então é recebido por espíritos bondosos, porque ele tinha valores. E aí, depois de algum período no mundo espiritual, rápido, ele recebe uma mensagem de Maria de Nazaré, dizendo para ele que ele tinha todos os recursos para deixar o planeta Terra e ascender a um mundo mais evoluído. E ele então abre mão disso e pede a Maria de Nazaré que concedesse a ele a oportunidade de continuar entre nós no mundo espiritual, trabalhando pela divulgação do Evangelho de Jesus. E ela concedeu para ele um período para ele fazer isso, 100 anos. E ele está trabalhando no mundo espiritual em favor da mudança do nosso planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É um dos espíritos intérpretes desse trabalho de renovação do nosso planeta. Ele tem escrito muitas mensagens e falado psicofonicamente através do Divaldo Pereira Franco em apresentações públicas. Eu e a Léa tivemos a alegria de ouvi-lo através do Divaldo no primeiro Congresso Mundial de Espiritismo, aqui no Brasil, em Brasília. E eu não vi ninguém sem lágrimas na comunicação dele. Eu mesmo fiquei impressionado comigo, porque eu fiquei extremamente emocionado e chorei que nem uma criança. E eu sou casca grossa. A Leia derrete logo, mas eu sou casca grossa. Não choro fácil. Ele é realmente um espírito impressionante. E há uma informação circulando entre o meio espírita que a gente nunca teve confirmação, mas eu vou passar para vocês porque eu acho que ela é procedente. Bezerra de Menezes foi o Zaqueu da história evangélica. Então ele conhece Jesus ali, na presença de Jesus. Jesus o destaca como um baixinho que não conseguia vê-lo e sobe numa árvore, num sicômoro, para poder enxergar Jesus. E Jesus o nota e diz: dá-te pressa, Zaqueu, de descer daí, porque vou hospedar na sua casa. Quer dizer, então é fantástico, porque Jesus sabia ler a alma. Quem quiser alguma informação mais depois sobre Zaqueu, leia o livro da Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, ditada pelo espírito Leon Tolstói. Nesse livro acho que tem 6 histórias, uma delas é do Zaqueu, depois que encontrou Jesus, porque a gente depois não teve mais notícia. Então, só através do mundo espiritual. Então, esse é o Bezerra de Menezes que a gente, graças a Deus, tem trabalhando em favor de todos nós. Nós preparamos hoje para vocês, pode e deve. No dia da inauguração desta casa, ele fez, através dele, na reunião mediúnica, está lembrado? Nós tivemos a presença, o dia que inauguramos aqui, a presença de muitos espíritos, assim,
O Dr. Bezerra conhece todas as casas espíritas do Brasil. Ele e Joana de Ângeles. São dois espíritos que trabalham pelo movimento espírita, que representa nada mais do que a revivência do Evangelho de Jesus entre nós. Então, é muito bom a gente poder, né, contar com espíritos assim que põem a gente para frente. Do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, há uma lição muito interessante, que é conhecida como a parábola do moço rico, mas que o Haroldo, na tradução dele, chama de o jovem rico. O Haroldo é um tradutor, né, do Evangelho, a partir da versão grega antiga, e ele procura fazer nessa tradução, não uma tradução teológica, mas uma tradução literalista, obedecendo às regras da linguagem, do momento histórico, onde as histórias ocorreram, as lições ocorreram, buscando então contextualizar a lição de Jesus no ambiente em que ela foi criada, com os recursos que a história oferece e que a própria linguagem oferece. Porque a versão grega do Evangelho já é compilada de versões mais antigas e toda compilação sofre mudanças. Então eu gosto muito do Evangelho do Haroldo, da tradução dele, porque quando tem uma palavra que pode ter mais significado, ele coloca o rodapé explicando isso para que a gente possa ter uma visão contextualizada da lição. Certo? Então a lição começa assim: certo chefe o interrogou dizendo, quer dizer, era um jovem rico, mas ele tinha uma posição de destaque no meio, devia ser um chefe de sinagoga, algo do tipo, né? Bom mestre, fazendo o que herdarei a vida eterna? Disse-lhe Jesus, por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O moço, lhe disse, guardei todas essas coisas desde a minha juventude. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda te falta. Vende o quanto tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando ele ouviu essas coisas, ficou muito triste, pois era extremamente rico. A lição é cheia de informações preciosas, não é? Mas ela continua ainda. Vendo-o, disse Jesus, quão dificilmente os que possuem riqueza entram no reino de Deus. Pois é mais fácil entrar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram disseram, e quem poderá ser salvo? Ele disse, as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E aí Pedro, que estava no meio, disse, eis que nós, os discípulos, deixando as próprias coisas, te seguimos. Ele lhes disse, amém vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos,
ou genitores, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba neste tempo, muitas vezes mais, e na era vindoura, a vida eterna. Olha, é uma lição extremamente preciosa. E obviamente que uma leitura só não deixa a gente capturar da lição todos os coloridos, né, todos os nuances que ela deixa para a gente. Então vamos analisá-la devagar, sem pressa. Está todo mundo bem acomodado, em cadeiras almofadadas, então vamos lá. Quer dizer, a primeira observação que Jesus faz ao chefe que diz bom mestre, é dizer para ele que bom só há um. Isso já arrasa com a gente. Porque nós vivemos nos comparando uns aos outros e querendo ser os melhores. E Jesus, na sua grandeza espiritual, diz: só há um, que não é Ele, é Deus. Porque todo espírito é passível de evolução. Portanto, não está pronto. Não pode se julgar bom. Porque bom é uma palavra absoluta. Não é? Na nossa imperfeição e nas nossas dificuldades de linguagem, a gente inventa recursos para criar uma gradação de bondade. Bom é bom, acabou, é contrário de mal. Então é tudo que é bom. Já é uma palavra completa. Então não precisa dizer muito bom. Muito bom é exagero de linguagem, não é? É para dar ênfase ao significado da palavra bom. Então Jesus chama atenção para isso e coloca o modelo de bondade, que é Deus, não ele. Porque Jesus não veio entre nós para vangloriar-se de si mesmo, mas para nos apresentar o caminho para que nós alcancemos a Deus. Ele não é o ápice, ele é só o caminho que leva ao ápice. E a gente não entende isso. E por isso mesmo, a gente pegou Jesus e transformou no modelo de máximo e endeusou. Para a grande maioria da cristandade, Jesus é Deus. E ele não é, porque ele aqui está fazendo a diferença. Bom só há um. Por que me chamais bom? Bom só há um, Deus. E a gente não percebe, né, isso se não parar para pensar. Se tiver pressa de entender a lição, a gente não entende coisa nenhuma. Porque a gente vai perdendo a beleza dos ensinamentos espirituais que estão em poucas palavras, mas com uma profundidade universal. Isso nos escapa, porque a gente pensa como homem, não pensa como espírito. Quando a gente pensa como espírito, a gente quer ver o lado espiritual das coisas. E essa lição é um desafio para nós fazermos isso. E aí ele segue, dizendo: ora, você sabe os mandamentos. E declina para ele os mandamentos que ele sabia. Tanto é que ele sabia que ele diz: ah, mas isso eu faço desde jovem. Quer dizer, ainda tem mais. A pessoa que entra no trabalho de desenvolvimento espiritual e tem alguma consciência disso, mas ainda pensa como homem, acha que já está quites com os deveres religiosos. Aí eu cumpro meus deveres religiosos. Vou no centro, tomo passe, faço culto do evangelho no lar. Mas continua mentindo, trapaceando, furando fila, criando problemas para os outros, impaciente. Quer dizer, não adianta nada
Não é esse o conceito. O conceito é bom, só há um, que é o nosso modelo maior. E aí ele diz, então, e ele fala, não, eu faço isso desde a minha juventude. Então, por que ele perguntou? Se ele já faz tudo isso, ele já herda o reino dos céus. Porque a pergunta dele é essa: fazendo o que herdarei o reino dos céus? Herdarei a vida eterna. Porque mesmo os judeus da época de Jesus não compreendiam os valores espirituais que eles tinham transcrito no livro sagrado deles, a Torá, que deu origem ao Velho Testamento nosso. Não é? A religião era um procedimento, era uma espécie de regra ética social. E ela tem sido isso desde sempre. Tanto é que as religiões, né, disputam a prioridade do céu. Porque religiosos de uma religião acham que os outros, se não for convertido para dele, não tem chance de ter a vida eterna. Não é? Nós já tivemos Papa afirmando que a única igreja cristã legítima é a católica. Não é? Não foi esse Papa Francisco. Mas essa declaração é uma declaração ainda vigente na grande maioria das igrejas por aí. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a gente tem que buscar fazer a troca máxima. Uma coisa ainda te falta. O que falta? Vender tudo, dar aos pobres? E aí, como é que você vai viver? Vai virar pobre e vai pedir? Será que é isso que Jesus quis dizer? Não, claro que não. Porque a frase seguinte é que é a chave do entendimento. Vem e segue-me. Faz a troca dos bens materiais pelos bens espirituais. Essa troca. Que a gente não percebe. E ela é tão difícil de fazer que Jesus faz uma comparação esdrúxula. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ou a pessoa ligada à posse fazer a troca. E é verdade. Cada um de nós pode imaginar isso na sua própria cabeça. Se eu perder tudo agora, como é que eu vou começar de novo? Né? Na época da recessão americana, muita gente se matou porque perdeu os bens. Não tem recomeço. A pessoa não percebe que há uma vida muito mais rica da realidade espiritual do que a vida material. Então ela abre mão da própria vida em função da perda. E a gente é assim, perdeu o emprego, a gente desaba. O carro bateu, a gente não tem seguro, a gente desaba. Né? E a gente perde, a gente sofre com a perda dos bens materiais, porque eles estão enraizados dentro da nossa vida emocional. A gente, quando compra aquilo que a gente gosta, a gente deixa de ser a gente para ser aquele objeto. Quer dizer, o carro zero não é o indivíduo que tem. O indivíduo é tido pelo carro zero. Porque o carro zero, para ele, passa a ser mais importante que tudo. Se alguém riscar ou bater, sofre. Sofre profundamente, como se fosse ferido no corpo. Como se uma faca tivesse enfiado no seu coração. Porque a gente é ligado às coisas materiais, muito mais do que a gente imagina. Quanta criança
apanha do pai e da mãe porque quebrou o bibelô maravilhoso que ela conseguiu na viagem que ela fez não sei aonde. Não é? Então a criança vale menos do que o objeto. A gente é assim, a gente não analisa nosso cotidiano da vida para medir na gente onde está o nosso tesouro. Porque Jesus disse claro isso, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Porque o nosso tesouro é sediado no coração. Eu fico imaginando o povo sírio, que está perdendo o direito da vida normal, por causa de uma guerra absurda, né? Que desrespeita exatamente o povo, que não tem respeito pelas pessoas do cotidiano. E a gente vê dramas terríveis, como dessas 3 crianças, né, que passou recentemente na televisão, os 2 irmãos chorando a morte do outro. Daquele garotinho que não sabia nem o que estava acontecendo com ele, né, com o olhar entristecido por causa de uma situação que ele não compreendia. Por quê, né, que a gente ainda valoriza as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais? Porque falta para a gente esse entendimento. Então, quando a gente começa a adquirir esse entendimento, a gente tem que se preparar para fazer essa troca que Jesus nos aconselha. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, mas não fique nisso. Vem e segue-me. Porque não basta abrir mão dos interesses materiais, é preciso conquistar os valores espirituais. Então é simplesmente uma troca de direção, de interesse, de valores. E é por isso que é difícil, porque a gente tem que renunciar aos velhos valores. A gente tem um exemplo campeão disso em 2 pessoas do Evangelho. Paulo de Tarso e Maria de Magdala. São os 2 vencedores disso. Porque eles abriram mão das suas vidas, das suas vantagens, em função dos valores espirituais. Todos os outros discípulos não precisaram fazer sacrifício desse tipo, porque eles viviam como gente da classe média, média baixa. Eram pescadores, não é? Cobradores de impostos. Zaqueu faz esse esforço, porque Zaqueu era um cobrador de impostos, mas era um cobrador de impostos rico, que enriqueceu ilicitamente com os impostos, parece o dia de hoje, né? Se o Moro tivesse lá, ia pegar o Zaqueu. Porque, cobrando impostos, o dinheiro passava por ele. Tanto é que ele se propõe imediatamente, ao entender o significado espiritual da vida que Jesus lhe oferece, dizendo: vou hospedar na sua casa. Ele faz a troca. Começa a devolver tudo aquilo que ele prejudicou os outros. E começa a abrir mão dos interesses materiais pelos interesses espirituais. Então essa lição é a lição de convite para essa mudança. E é curioso porque, ao dizer isso, né, as pessoas a acham tão difícil que já propõem para ele: quem então vai poder ser salvo? Porque ninguém está disposto a fazer isso. Quem é que vai abrir mão das coisas materiais pelas espirituais? Não é? Os discípulos estavam fazendo. Aqueles que foram convidados por Jesus, chamados por Jesus, para segui-lo na tarefa de preparação para a implantação do Evangelho, que eram os discípulos, eles estavam fazendo isso, abriram mão das suas profissões, das suas atividades, para poder
aprender com Jesus para depois transferir para as outras pessoas, como fizeram. Mas a grande maioria das pessoas não estavam dispostas. Judas Iscariote não estava disposto. E ele dá o exemplo dessa dificuldade que é a nossa de fazer essa mudança. De economizar os recursos, não para comprar o carro zero, mas para ajudar alguém que está passando dificuldade, não tem lugar de morar. A gente não faz esse sacrifício. Não é? Ah, mas eu juntei esse dinheiro com tanto esforço. Pois faça a alegria de alguém que não tem. Não tem nem essa possibilidade. A gente é capaz disso? Esse desafio é nosso. É para nós. Nós temos o direito de viver a vida terrena com o conforto que a gente puder construir para a gente. Mas isso não é suficiente. É mais importante que a gente até consiga fazer isso, mas sem o aprisionamento emocional que a gente faz em função das coisas terrenas. Eu vejo pessoas da minha classe, de professores da universidade, que moram muito bem, mas não estou feliz com essa casa, e vai construir outra. Para quê? Para ficar, não sabe nem se vai ficar um ano nela. Às vezes nem muda para casa nova. Porque pode morrer antes. Não é? A gente projeta o nosso futuro aqui, agora. Tem muitas religiões de caráter evangélico que acham que o reino de Deus está na terra. É aqui que nós vamos gozar a felicidade eterna. Na ressurreição, a gente vai ressurgir, mas vai continuar aproveitando as coisas boas da terra. Quer dizer, uma visão muito pequena e muito estreita das lições espirituais que Jesus tem trazido para nós, nas suas lições. E essa lição do moço rico é a lição do momento, não é? Porque a gente tem esse desafio na nossa vida, todos nós temos. E a gente tem que parar para pensar nisso. Porque o moço rico é só o nosso intérprete no questionamento a Jesus. Porque todos nós queremos uma vida espiritual boa. Principalmente a gente já sabendo que a vida continua, né, para sempre como realidade espiritual. Então, perder um momento na terra não significa nada do ponto de vista espiritual. Na verdade, nós somos espíritos que temos mais de 1 milhão de anos. Todos nós. Da ordem de 1 milhão de anos, pelo menos. Como espíritos. Nós já frequentamos todas as eras da Terra. Já fomos os homens brutos, os homens das cavernas, os primeiros civilizados, né? Aqueles que começaram 10 mil anos atrás a construir civilização, nós estamos no meio disso, nas diferentes encarnações que nós estamos vivendo. E estamos agora passando uma fase interessante do nosso planeta, que virou um planeta global. O que acontece aqui, ou o que acontece em qualquer outro lugar do mundo, é de todo mundo. Não é? O sofrimento das crianças da Síria são o sofrimento das nossas crianças aqui. Nós estamos integrados graças à rede de comunicação. Por isso a gente tem que parar de pensar no clã. E temos que pensar globalmente também. E pensar no nosso futuro, o que significa viver. Por que estamos na Terra? Gente, é uma coisa que a gente não avalia. Daqui 100 anos, nenhum de nós está vivo no corpo. Não é? Nós estaremos todos no mundo espiritual. Estarão no nosso lugar outros que estão no mundo espiritual.
Porque a humanidade, não é? É uma sucessão de nascimento e morte. Há pouco tempo ele era jovem espírita, agora é pai de família, né? Todos nós lembramos da nossa infância, parece que foi ontem, mas daqui um pouquinho nós estamos do outro lado. E o que nós estamos fazendo por nós mesmos como espíritos imortais? Esse é o convite de Jesus. Te falta ainda uma coisa. Não basta frequentar um esquema religioso, cumprir determinadas regras religiosas. É preciso fazer a grande mudança, trocar o interesse material pelo interesse espiritual e seguir Jesus. Isso é tudo do Evangelho. Se a gente entender isso, a gente entendeu o Evangelho inteiro de Jesus. Porque esse é o convite que ele vem fazendo para nós, sempre. Mas é interessante esse final, porque o Pedro, né, se dirige a ele e diz: eis que nós, mestre, deixando as próprias coisas, te seguimos. E aí Jesus responde para ele: amém vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, genitores ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba neste tempo, muitas vezes mais, e na era vindoura, a vida eterna. O que ele quer dizer com isso? Não é? Não é um desafio outra vez para a gente pensar? E aqui a gente precisa entender o que Jesus está dizendo. Ninguém que tenha deixado. Deixar não significa abandonar. Significa troca de objetivo. Troca de objetivo. Nós não precisamos deixar a nossa casa, a nossa mulher, nossos irmãos, nossos pais. Porque está escrito que a gente tem que amar os próximos como a nós mesmos. Então, é deixar do ponto de vista do que é mais importante. Ora, se para ajudar meu filho eu tenho que cometer uma desonestidade, eu não ajudo meu filho. Porque a honestidade é princípio espiritual. É essa troca. Que a gente não consegue perceber, porque a gente entende as coisas ao pé da letra. A gente toma as palavras como valor absoluto, elas são relativas. O pensamento, a ideia que está por trás é que é o importante, que é mudança de direção, de objetivo. A vida terrena não é objetivo. A vida terrena é meio. É processo didático da evolução do fim, que é o espírito. Porque corpos nós já tivemos milhares, e vamos ter outros tantos. Então não é ele que é importante, é quem usa ele. Não é o carro que é importante, o importante é o motorista. E a gente no trânsito fala assim, essas motocicletas são um desastre. Não é motocicleta, são pessoas que estão em cima das motos. A gente transformou o objeto, veículo, no ser. E está errado isso. Nós não precisamos ter cuidado para não atropelar uma motocicleta. A gente precisa tomar cuidado para não atropelar a pessoa que está em cima da motocicleta. É muito diferente. Não é? Vocês já viram motoristas que andam em carros desses grandões?
Porque eles acham, porque eles são grandões, têm direito. Eles entram na sua frente, né? Não te respeitam, porque você sabe que se bater nele, é você que leva o prejuízo. Então, ele está pensando isso. Ele está comparando, não pessoas, mas objetos. Os indivíduos deixaram de ser indivíduos na concepção imediatista do cotidiano. E a gente então perde a referência de valores, porque os valores são as coisas materiais. Estragar meu carro é chato, né? Mas se eu perder a vida, isso não tem importância. Não faz sentido, não é? Então, é um chamamento interessante. E aí Jesus diz para eles que esse esforço que eles estão fazendo de investir na conquista dos valores espirituais, trará para eles, nesse tempo, muitas vezes mais compensações. Neste tempo, e mais ainda na vida vindoura, na vida eterna, porque estabelece uma regra de valores definitivos para a alma para sempre. E Jesus é absoluto conhecedor da lei de evolução, por isso que ele diz isso. Ele sabe, olha, você está conquistando um valor para sempre. Não é um valor que você vai perder quando você morrer. Porque sua conta bancária, quando você morrer, não é mais sua conta bancária. Vai dar briga na sua família. Se ela for recheada, só vai dar confusão. Então, se puder, divide ela antes. Distribui-la logo. Faz o bem com ela. Porque quando você morrer, não tem briga por causa disso e você já beneficiou muita gente. Aproveitou sua chance. A gente não precisa acumular. Mas a gente acumula. Todos nós vamos fazer um exercício hoje. Chegar em casa, olhar o guarda-roupa. Não precisa mais do que isso. Eu tenho uma filha que adora comprar sapato. O marido dela chama ela de centopeia. O pessoal tem um par, né, de pé e tem não sei quantos pares de sapato. Tem sapato que, não, mesmo que ela queira usar um por dia, né? Vocês lembram da esposa do rei da Pérsia, né? Que tinha 2.000 pares de sapato? Isso não faz o menor sentido, isso é loucura. Se a gente pelo menos fosse correto com a gente, para cada par de sapato que você compra, você dá 1 ou 2. Aí faz sentido, pelo menos, porque você está transferindo recursos para os outros. Não é? Mas a gente acumula. E aí tem que pagar alguém para limpar o sapato, porque fica estocado sujando. Mas, nossa, quantas roupas a gente tem no guarda-roupa que a gente tem 1 ano que a gente não põe? Se num ano não pôs, ela não precisa. Não faz sentido, joga ela para outro. Dá ela para quem está precisando. A gente devia ser mais comedido com as coisas. Utilizar dos recursos materiais só para facilitar o nosso progresso espiritual. Porque eles são meios, não são finalidades. E Jesus está nessa lição convidando para a gente fazer essa troca. Por isso ele está certo. Essa troca é difícil de fazer. É mais fácil passar o camelo no fundo da agulha. É uma figura, né? De retórica forte. Vocês imaginam o tamanho do camelo. E pensa numa agulha com fundo. É um absurdo. Um exagero dizendo que é quase impossível. Na verdade, essa tradução provavelmente já tem alguns enganos. Porque não é bem um camelo.
é a corda que era feita com a lã do camelo, que tinha o mesmo nome do camelo. E corda e agulha faz sentido. Agora, a corda é grossa, não passa no fundo da agulha. A imagem continua sendo boa. Então, nós temos que aproveitar essas lições, porque são lições de Jesus para nós. Primeiro, bom só há um. Isso é fundamental, para a gente não ficar se comparando uns com os outros, porque quando a gente compara, a gente julga, e quando a gente julga, a gente comete erro. Porque a gente julga com a nossa ótica, que é uma ótica vesga, completamente vesga. Porque a gente nunca consegue ver o coração de alguém. A gente vê só uma casca. A gente não sabe o poder de transformação que qualquer pessoa pode ter. Paulo de Tarso era criminoso. Jesus vê o valor dele e o convida. E ele muda para ser o defensor dos valores espirituais no mundo em que ele viveu, na época em que ele viveu. Difundiu os ensinamentos de Jesus por todo o Oriente Médio que ele pôde. A Ásia Menor, por todo lugar que ele pôde. Imagine, andando a pé, porque naquela época não tinha esse negócio de carro, né, rodovia, ferrovia, nada disso, não era andando a pé, caminhando. Ele fez a troca integral. Ele era doutor da lei, um dos 40 do Sinédrio que dirigia o povo palestino. Na época, ele abre mão disso, abre mão da família, porque quando ele se declara para o pai o escorraça da casa dele. O pai o renega, porque ele abandonou tudo em função do Evangelho de Jesus. Essa é a troca que Jesus está nos conclamando fazer. A gente respeita os nossos parentes que não têm ainda o entendimento espiritual, mas não precisa deixar de investir nos valores espirituais por causa deles. Porque eles são eles e você é você. Com 15 anos de idade, uma das minhas filhas chegou para mim: pai, vou falar uma coisa para você, que eu sei que você vai ficar triste. Não acredito em Deus. Tudo bem, minha filha, ele acredita em você. É uma das que mais trabalha no movimento espírita hoje. É assim, a gente não tem que julgar ninguém. Porque as pessoas são passíveis de mudança. Porque nós somos espíritos imortais, estamos sujeitos a uma lei chamada lei de evolução. Todos nós mudaremos para melhor cada vez mais. Porque não tem jeito de mudar para pior, não. Ninguém muda para pior. Você só enreda. Fica enredado nas suas ações equivocadas. Mas você não regride. O que você sabe é seu, o que você sente é seu. Não perde isso. Nunca. Tudo que a gente já adquiriu em todos esses milhares de anos de evolução é nossa riqueza, nós nunca perderemos isso. Elas ficam parcialmente esquecidas enquanto a gente está na vida terrena, porque é necessário começar de novo, escrever outro livro, pegar páginas em branco e escrever uma nova história. Mas a gente é o que é. O que já tem construído para si mesmo. Por isso que a nossa história é diferente uma da outra. Não adianta querer falar, eu gostaria tanto que o meu fulano estivesse aqui escutando você, porque ele ia entender. Não ia entender. Você está entendendo? Tá bom, ótimo, aproveita. Mas deixa, a vez dele chega, porque a nossa chegou. A gente não é melhor nem pior do que ele. A gente é tão filho de Deus quanto. Não é? É que Deus tem paciência, a gente não. A gente quer logo, e a gente quer que os filhos, os parentes da gente sejam melhores do que a gente, e a gente não consegue dar um passo adiante para melhorar, mas exige dos outros.
Então a gente tem que entender os valores espirituais para poder fazer essa troca. A gente só vai fazer essa troca quando a gente achar que vale a pena. E para a gente achar que vale a pena, a gente precisa conhecer. E por isso é que os Espíritos dizem para a gente: amai-vos e instruí-vos. Aprenda, a lição do aprendizado te ajuda você a ter mais recurso de pensar e de decidir. Que possamos todos fazer essa boa troca o mais urgente possível. Obrigado pela paciência de vocês. Eu não falo sempre, quando ele abre a boca a gente aprende. A gente até já conhecia essa lição do Evangelho, mas não dessa forma, né? Tacírio, muito obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine, para que você possa estar constantemente fazendo esse trabalho belíssimo que você faz de divulgação e ensinando as pessoas de uma forma tão clara, porque esse é o ponto, não é? Muitos explicam, mas não com tanta clareza como ele o faz. Então isso é ótimo para nós que vamos aprendendo, não é? Vamos orar a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, com o nosso coração repleto de alegria, pela benéfica lição que recebemos, elevamos o nosso pensamento a Ti, agora para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer, precisamos agradecer por todas as bênçãos que constantemente recebemos de Ti, pela solicitude imensa de Teu coração generoso para com cada um de nós, proporcionando-nos oportunidades múltiplas de entendimento, de aprendizado, de reflexões sobre os ensinamentos benéficos do Teu Evangelho, colocados em prática nas nossas vidas. Somos ainda aqueles seres vacilantes, incipientes, que não sabem exatamente o que devem fazer, que nos prendemos às coisas materiais de forma tão intensa. Nas nossas reflexões de hoje, podemos perceber o quanto ainda somos apegados às coisas materiais e deixamos de lado aquilo que é importante, as nossas atitudes melhores, o desprendimento de todas as coisas que nos afundam ainda no egoísmo. Ah, Mestre Jesus, como te agradecemos por oportunidades abençoadas como esta que tivemos nesta tarde, de uma reflexão mais profunda acerca das nossas reais necessidades. E te agradecemos profundamente e pedimos que possas nos auxiliar a levarmos esta lição conosco, para que lá fora, no dia a dia de nossas vidas, possamos tê-la em nossas mentes e que elas possam ditar para cada um de nós comportamentos melhores, mais espiritualizados, dando a cada coisa o valor real que elas possam ter nas nossas vidas e priorizando os valores espirituais em detrimento dos valores materiais.
dos quais ainda necessitamos sim, mas sem apego, apenas utilizando-os e não apegando-nos a eles como constantemente o fazemos. Obrigado, mestre e amigo. Recebe o nosso agradecimento e abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada um de nós que aqui está neste momento, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa toda esta humanidade ainda sofredora. E abençoa também aqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E neste momento, com humildade e fé, recebendo os fluidos benéficos do plano espiritual maior, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.